Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando, cheinho de convidados maravilhosos, que eu tenho certeza que a sua tarde vai ser top. Por isso que eu vou deixar o WhatsApp sempre liberado, viu, gente? Já aproveita e deixa anotado esse número aí. Quando quiser fazer uma pergunta para qualquer um dos convidados, já está aí guardadinho este número, né? 964-450532, tá? Pode mandar uma foto, um recadinho do coração, uma mensagem. Este é o número que vocês podem fazer uma pergunta todos os dias, tá, gente? Então sempre vai ser esse WhatsApp aí, 964-450532. Olha os convidados de hoje. Marilene Teixeira, palestrante, mentora empresarial. Passei dos 50, devo me aposentar ou recomeçar? Recomeçar, claro. Já vou simplificar, mas recomeçar sempre, sempre. Hoje, imagina, essa idade hoje não é nada, é uma menina. Ana Delgado, paisagista, uma decoração para casa com flores e produtos fáceis de encontrar. Ela é maravilhosa, gente, paisagista, que deixou todo esse nosso cenário com esse charme. Dia dos Namorados está chegando, o amor está no ar, então a gente vai deixar um clima gostoso na casa com flores, né, gente? Léo Busso, psicoterapeuta e trainer, vai falar da importância do autoconhecimento nas nossas vidas e como ter um equilíbrio, né? No geral, vamos equilibrar mente, corpo e tudo, dá dicas, né? E ele arrasa, tá? O Léo Busso. Olha só, doutor Luciano, presta atenção que agora a pauta é séria, hein? Doutor Luciano de Pérez, advogado especialista em direito bancário. Como controlar suas finanças de uma maneira inteligente, tá? Juntamente com a Priscila Schetz, falando sobre esses assuntos. Só vem comigo? Bora começar esse programa? Ah, doutor, o negócio aqui tá bom. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Menina, nesse mercado de hoje, nos dias que nós estamos, onde o mundo está em crise, depois dessa pandemia, então piorou a situação, tanto desemprego. Nós sabemos que o Brasil, infelizmente, tá? A gente tem que falar também, né, quando as coisas é uma realidade. É um dos países piores que a gente vê quando o assunto é tributário, quando são as taxas, os impostos, né? Isso dificulta muito a vida dos empresários. Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre isso. Porque a gente sempre, como funcionário, a gente vê o lado da gente, né? Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas pro lado empresarial, é muito difícil também. São taxas, impostos demais, não é isso? Mais ou menos assim, né? Na realidade, Nânia, a dificuldade que as empresas passam, elas têm o governo federal como um sócio. Um sócio. Tá? E esse é aquele sócio que fica com a maior fatia das parcelas. Tá? O grande fato é que a gente deve confiar cegamente no governo, principalmente no que se refere a quando a gente está aí com uma pequena inadimplência, quando o empresário ele não consegue efetuar o pagamento. E quando a gente vai se deparar com isso, a gente percebe que o próprio site da Receita Federal, o próprio site da Procuradoria, muitas vezes faz uma evolução de dívida de uma maneira muito diferente. E a Priscila ela é especialista no que se refere a poder fazer essa adequação, porque já é caro os impostos e ainda o governo cobra de forma errada, isso é um absurdo. Isso. Aí a perícia financeira ela tem o intuito, na verdade, de ver se tudo que foi negociado, tudo que foi acordado, realmente foi feito. Isso é uma estratégia fantástica para as empresas, né? Porque é um controle, é uma seriedade dentro da empresa que você também tem que tomar uns cuidados, gente. É tanto imposto, é tanta taxa, é tanto tudo, que chega num momento que... Não é? As pessoas devem se perder um pouco. Empresas grandes, médias, né? Claro, na realidade, inclusive pequeno. uma MEI, inclusive aquele que tem empresa individual e a própria pessoa física, porque nós pagamos imposto de renda. E muitas das vezes, no final do ano, lá na época do parcelamento do imposto de renda, declaração em abril, esse ano se estendeu para maio, a pessoa física que ficou desempregada numa pós-pandemia precisa parcelar, não tem condições de pagar as taxas dos impostos, ela precisa sim fazer as conferências se aquilo que está sendo apresentado confere com os números reais em matéria de pagamentos. Né? O que mais se encontra dificuldade, hein? Assim, mais erros, digamos assim? Então, na verdade, o juro sobre juro já é um problema, né? E às vezes, assim, nem sempre o que está no contrato, o que foi acordado, é o que realmente é feito. A pessoa física e até a pessoa jurídica, às vezes, ela não sabe, né? É uma letrinha também que a gente não enxerga. Também. Coloca lá no rodapé. As vendas casadas. E essa venda casada? Fala um pouco de venda casada. Então, as vendas casadas, na verdade, quando a pessoa vai fazer um empréstimo, uma negociação, ela sempre tem os seguros que eles embutem no... Eles jogam tudo pra gente também. No financiamento. Aí tem as tarifas de administração, que eles chamam. E tudo isso eles financiam. Aí, na hora de financiar, o financiamento fica maior, o valor fica menor que a pessoa pega e o financiamento cada vez mais longo, as taxas cada vez mais altas. E como é que a gente
faz para a gente ter esse controle, para saber, por exemplo, uma vez que você assinar, né, sem ter a noção, de repente você não tem um advogado que está, né, um expert no assunto para te orientar. Nani, Uma vez que você assinou, tem como retroagir aí? Claro, tem sim, com certeza. Hoje, as ouvidorias dos bancos, vamos falar de instituição financeira, elas têm que receber as reclamações e a ouvidoria do Banco Central também. Então, o próprio consumidor consegue reclamar. Qual é o grande detalhe? Eu sempre falo isso, 1 centavo tirado de uma conta sem autorização é somente legal. 1 centavo, tá? Só que 1 centavo tirado de milhões e milhões de contas representam milhões e milhões de lucratividade para os bancos sem ser autorizado. Quando tu perguntou sobre venda casada, é muito importante o consumidor, o teu telespectador, ter a ciência de que a venda casada é crime contra a relação de consumo. Não pode, né? Ela está tipificada no Código de Defesa do Consumidor como um ilícito contra a relação de consumo. Isso é proibido. E o consumidor conhecer os seus direitos, ele é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Explica a compra casada para quem está em casa entender. O que pode ser considerado uma compra casada? Claro, eu só vou te liberar esse empréstimo, esse financiamento de carro, se tu me comprar um seguro, se tu me comprar um título de capitalização. Então, ou seja, o gerente, ele condiciona a venda de um produto à compra de outro. É uma coisa meio obriga sutilmente, né? Faz tu financiar, né? Que daí, além do valor, ele multiplica pelo juro que está sendo cobrado no contrato, né? E um produto que o consumidor não queria comprar. Ele tem a necessidade daquele empréstimo, daquele capital, e ele acaba sendo induzido nesse erro. Olha a gravidade, Nani. No último mês, tá, o site do Banco Central recebeu as publicações dos juros que foram cobrados pelos bancos, na modalidade do cartão de crédito pessoa física. A instituição financeira que menos cobrou 7,7% ao ano. Quanto que está a nossa Mas teve instituição financeira que cobrou 1.069% ao ano. Tá? Então, ou seja, muitos 1.069? Acho que é absurdo. E grandes bancos, tá? Eu não vou citar nomes, mas grandes bancos estavam na média, tá? Cobrando entre 500% e 700% ao ano. Quanto que está a nossa renda hoje da poupança? Hoje a taxa Selic está dando 12,69 e a poupança não está dando 6 pontos percentuais. Pois é, se não está dando na poupança, né, que as regras que o governo coloca para gente, 6% e vem uma, né, e cobra 600% ou 1.200%, e aí? Quando vem uma taxa tão abusiva dessa, é uma taxa abusiva, né? A gente pode entrar também requerendo isso ou a gente sempre vai perder para os bancos? Não, essa é a especialidade, inclusive, da Priscila. E aí, doutora, fala, Pri. O primeiro passo é procurar um advogado, né? Para entrar com uma revisional, com um processo para poder rever, né? Depois a gente faz a perícia para poder recalcular todo esse processo e verificar se aquilo que foi acordado realmente foi feito, as taxas se estão abusivas ou não, e utilizar as taxas que realmente deveriam ter sido feitas, né? Para encontrar a diferença, apurar a diferença que foi cobrada e a que foi paga. Para ver se há uma devolução para o cliente. Mesmo se você assinar o contrato? Mesmo se assinar. Às vezes, né, a gente meio não é coagido, é sutilmente levado a assinar. Sabe qual é o grande detalhe? É que, na realidade, esses contratos bancários, eles são formulários contínuos. Então, a gente assina um contrato de adesão. Faz isso, eu tô precisando, me ajuda, não é? A gente escuta sempre o gerente falar isso. Exatamente. E a perícia, ela não precisa ser feita somente nos contratos que estão vigentes. Os pagos também podem ser revistos. Então, a perícia, ela vai nos contratos que vão a vencer, nos vencidos e em todos os contratos que já foram pagos, já quitados. A gente pode receber? Pode. Ser ressarcido? Pode. Tem perguntas para vocês. Vamos lá? João Borges, imagina a tela, vamos lá. Gilberto de Três Corações, que programa bom. Eita, programa bom. Opa, tô fazendo financiamento, sabe? Tem juros muito altos. Deus do céu, como eu faço para saber se o cobrado pelo banco não é abusivo? Ajuda, como é? Ajuda que o bolso está apertado aqui. Abraço e manda o endereço para eu mandar um queijo para vocês. Aqui na Rede Brasil de Televisão. Aperta aí que já vai passar o endereço do APES 313 para mandar um queijo, manda uma rapadura e manda um mel também. Mineiro, uai. Gilberto, é muito importante, quando tu estás fazendo um financiamento, entrar no site do Banco Central, que é www.bcb.gov.br. BCB. Isso, Banco Central do Brasil, tá? E ali na hora da busca, pega a taxa média da linha de financiamento que tu vais adotar. Então, se for financiamento imobiliário, taxa média de financiamento imobiliário, se for de carro, taxa média de financiamento de veículo, e vais fazer uma comparação, porque ali está publicado quanto os bancos estão cobrando por cada um dos seus empréstimos. E aí você dá uma analisada, qual que está mais baixo. Claro, analisando isso, leva para o teu gerente e diz, opa, o teu concorrente aqui está cobrando muito menos. Se tu não fizeres por esse valor, eu vou procurar o concorrente.
Então, o consumidor ele tem que ter a certeza de que o dinheiro é um produto que é colocado à venda. Então, a gente tem que pesquisar, quem tem o sim, dinheiro tem que pesquisar e isso pechinchar, mesmo. não tem? E às vezes a gente não tem informação, né? E sabe qual é Nunca, né? Sabe qual é uma outra dica importante? Que isso facilita muito a vida do perito? No próprio site do Banco Central tem uma calculadora gratuita, que se chama Calculadora do Cidadão. Então, confere no site do Banco Central, bota ali as informações do seu empréstimo, se realmente está sendo cobrado aquilo que lhe é devido. E se não tiver, bota a boca no trombone, reclama no Banco Central, reclama na ouvidoria do banco. O brasileiro ele tem que começar a reclamar pelos centavos que são tirados indevidamente de cada um dos seus empréstimos e da sua Mas conta mais corrente. coisa também, viu? Pela nossa politicagem, por tudo. Pergunta para vocês. Olá, todos do Tarde Top. Olá, sou o Fred Cachoeira Pimirim. Ótima pauta. Gostaria de saber do doutor, depois que já fiz o financiamento e assinei o contrato, eu posso mesmo assim reclamar os juros altos? Com certeza absolutíssima, tá? Tem que fazer a comparação. Lá no mês em que ele assinou esse contrato, lá na época em que ele assinou, qual era a taxa média de juros que estava sendo cobrada, em média, no site do Banco Central? Isso é fácil, ele mesmo consegue fazer a pesquisa. Ele consegue simular na calculadora do cidadão se esses juros desse financiamento eles estão feitos de forma correta. E se não estiverem, o consumidor ele tem direito àquilo que foi cobrado indevidamente, a devolução até em dobro. Por quê? Porque a má-fé configurada no banco de cobrar algo de forma diferente com o que está contratado, o Código de Defesa do Consumidor permite a devolução em dobro. E o consumidor ele tem que buscar esse direito. Se o consumidor não conseguir fazer esses cálculos de forma gratuita, ele deve procurar um perito contábil da sua região, um contador. Quero Isso é você. muito importante. Quero uma advogada. Ou uma quero administradora. Vamos lá, conta para mim do seu trabalho, Priscila. Então, hoje, atualmente eu faço perícia. E é feito basicamente um recálculo de todos os contratos que são juntados, no caso de empréstimos, crédito consignado, cartão de crédito, conta corrente, para verificar se essas taxas são abusivas ou não e se aquilo que foi contratado realmente foi feito. O que você tem encontrado nessa vasta experiência sua? Onde você acha que tem mais abuso aí? Então, tem desde financiamento de carro, financiamento de imóvel, mas o maior mesmo é empréstimo consignado. E com vendas casadas, que daí aumenta o financiamento. E também nos extratos, né? Conta corrente, É tanta taxa, conta né, que a gente garantida, paga, né? capital de giro, tudo tem valor muito alto. Vamos ver seu Insta? Imagem na tela, João Borges. Ali, ó, Pri Freiberger. Ela mesma. Você responde algumas perguntas também, algumas dúvidas no direct aí? Sim. Sim, está sempre à disposição. Você está sempre no Insta ou tem mais alguma rede social que você usa muito? O LinkedIn também, LinkedIn? Está o mesmo nome? o mesmo nome. E você, como estão as suas redes sociais? Insta. Vamos respondendo tudo aquilo e mais um pouco. Qual que é o Insta? É Luciano de Pérez. E agora... Ah, o Luciano de Pérez aí, gente. Olha aí. Aê, Luciano, tá simpático ali, hein? Só no sorrisão, hein? Gente rica é assim, meu bem, Né? ri à toa. A gente não vê pobre rindo à toa, né? Mas gente rica... Você já olha pra pessoa, a pessoa tá assim. Aham, olha ali. Todas as fotos do homem tá rindo. E sabe que é uma coisa muito bacana, que eu aprendi contigo, Adoro. acompanhando o teu Insta, de que a gente tem que publicar um monte de matéria bacana. Sim. Tá? Até porque agora eu vou estar aqui dividindo com vocês uma bancada de um programa, o Resenha Jurídica. Quando vai começar essa resenha jurídica? Olha, segundo aí as conversas que eu tive com o João, eu acredito que em 2 semanas aí já começamos a entrevistar. João Borges, fala o tempo exato. Nós estamos prontos, depende de você. Ah, viu? Então em 2 semanas a gente começa. Você tá vendo viu? que a resposta foi para você. Sem juro abusivo, né? Com certeza. Eu queria dar uma dica muito bacana, tá? favor. Porque a Priscila ela chamou a atenção para a questão dos créditos consignados. Eu sei que o teu telespectador, ele acaba se utilizando muito dessa modalidade de empréstimo, tá? Todo mundo, né? O E país está... sabe o que é que a instituição financeira ela faz? Ela, quando te vende um crédito consignado, que deveria ser muito baratinho o juro, porque o teu salário é a própria garantia do pagamento desse É empréstimo... dentro de acordo com o salário, né? A instituição, ela te engana. Ela faz com que isso seja transformado como se fosse uma conta corrente de um cartão de crédito. E aí esse juro, muitas vezes, chega até 500%, 600%. Então, é muito importante o telespectador olhar isso para ver se ele não está sendo enganado, porque o salário ele é impenhorável, né? E a pessoa ela tem uma margem, só que ela pode se utilizar para essa linha de empréstimo. É muito importante. Maravilhosos. Adorei vocês aqui.
Redes sociais, mais uma vez, que as pessoas possam entrar em contato e esclarecer muitas dúvidas, né? Que quando entra nessa parte financeira, até porque, né, eu tô sem dinheiro, então não vou ter muito esse contato, não. Mas depois desse sorriso aqui em todas as fotos, meu bem, rede social. Tá, estamos aí, sempre. Convida para o programa já, qual horário vai ser, qual dia? Segundo as conversas que nós tivemos aqui com o João, o programa ele vai ser aí segundas-feiras, às 11 horas da noite, num toque, uma conversa muito descontraída. O objetivo é o quê? É o consumidor realmente saber dos direitos que lhe concernem relacionados a esse volume gigante, tá, de abusividades que nós temos a nível de país. Então, é muito assunto, é muita resenha. Nós queremos que o consumidor ele se sinta protegido e tenha voz. Isso é muito importante. Obrigada, viu? Muito sucesso, hein? Para nós todos. Obrigada. Sua rede social, mais uma vez? Frei Berger. Sempre que precisar, pode chamar ele no direct que a gente dá uma ajuda. Parabéns, hein? Obrigada. Adorei, mulher empoderada, forte ali, ó, tomando conta de tudo, meu bem, tá, ó, antenadíssimo no que tá acontecendo aí. Eu vou pro intervalo comercial, um minutinho só. Não saiam daí que a gente volta já já.